O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. O Salmo 23, que é tão conhecido, né, gente? Quanto mais a gente invade, né, esse local de adoração e reconhecimento quem Deus é, mais a gente tem a aprender. Eu fico surpresa como a gente consegue absorver, né, ou retirar tantas coisas do Salmo 23. O Salmo 23, ele não é só uma declaração sobre Deus, né? Ele oferece para a gente proteção, provisão, descanso e a relação com Deus, o relacionamento que a gente tem com o Pai. Ele também traz uma esfera existencial chamando Deus, né? Para você ver, quando você diz que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar, eu sempre brinco, né? Que esse nada, na verdade, significa tudo. Tudo aquilo que você precisa, que você busca, que você anseia, vai ser suprido por Deus. Então, não existe maneira da gente procurar esses fatores em qualquer outro lugar. Você não vai encontrar paz, nem descanso, nem segurança em qualquer outro lugar, a não ser na presença de Deus. Então, essa paz que Deus oferece à alma daqueles que confiam nele. Quando diz lá que a tua vara e o teu cajado me consolam, significa a presença de Deus, que é representada através da vara e pelo cajado. É o consolo e a segurança. Então, a vara é um instrumento de autoridade e disciplina, certo? O pastor, quando ele usava a vara para direcionar as ovelhas, era para discipliná-las, porque elas iam para lugares que não deveriam ir, né? As ovelhas acabavam se colocando em situação de risco, de perigo. Então, o pastor vem com a vara e traz ela de volta, né? E muitas vezes nós também passamos por isso. Nós nos colocamos em lugares inseguros ou provocamos uma insegurança, talvez por uma ação, por um comportamento, e a gente sabe que, buscando o Senhor, Ele vem com a vara para nos corrigir, para nos trazer de volta, né, para o aprisco. E o cajado, ele é uma ferramenta de orientação e proteção. E que bom que nós podemos estar debaixo dessa vara e desse cajado de Deus. Eu sempre digo para Deus, por favor, que não seja a minha vontade, mas a sua, porque a minha vontade, ela é egoísta, ela é desordenada, eu não tenho muito juízo não, Deus, eu preciso do Senhor para me orientar constantemente, né? Alguém aqui quer fazer algum comentário sobre o Salmo 23? Ok. Maia, acho que a gente pode passar para o 24, então, por favor. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano.
Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Que lindo, né, gente? Esse versículo que questiona, né, que nos questiona, na verdade, nos coloca numa situação de avaliação pessoal. Ó Senhor Deus, Quem a Ti poderá dirijo a subir? minha oração. Quem poderá Meu se Deus, chegar? Eu Né? confio Deus, em Ele nos Ti. deu Salva-me da vergonha da entendimento e derrota. sabedoria, poder e Não autoridade. deixes que os meus inimigos se Ele alegrem nos com a deu minha capacitação desgraça. e nos deu a sua Os que palavra. confiam em Ti não Então, eu sofrerão vejo a que se nós vergonha da seguirmos a derrota, palavra do Senhor, mas serão se derrotados nós os o que sem obedecermos, motivo se se nós revoltam seguirmos contra os seus Ti. preceitos, Ó nós Senhor, podemos sim ensina-me nos os Teus achegar ao trono do caminhos. Senhor. Nós podemos Faze sim com que nos eu os colocarmos conheça ali bem. diante dele. Ensina-me a viver de acordo com O a Salmo Tua 24, verdade, ele nos incentiva a pois Tu adorar a és Deus o meu Deus, e meu buscá-lo em todos os Salvador. momentos. Eu A qualquer sempre momento a gente pode confio em buscar Ti. o Senhor. Ó Quantas vezes por Senhor, dia você é capaz de lembra da Tua clamar ao bondade e do Senhor Teu diante de uma amor, situação que que você está tens vivendo naquele mostrado momento, desde os tempos seja ela antigos. boa ou ruim. Esquece os pecados Essa e liberdade os que nós erros da temos minha de mocidade. nos colocarmos Por diante causa do do Teu Senhor, amor e da Tua subir ao bondade, monte, né? lembra de E quando mim, você ó fala, Senhor Senhor, Deus. Senhor, me ajuda, O Senhor você é não está justo indo e buscá-lo, bom e você por não está se isso colocando mostra aos diante do trono pecadores dele. o E onde ele caminho está? que A devem majestade seguir. dele está onde? Deus Quem é esse guia os Deus da humildes glória? no Ele caminho está na certo. glória. Eles Ele te ensinam deu a sua vontade. Ele te deu Ele é permissão fiel para e com você se amor achegar guia a ele todos os que são a qualquer fiéis à momento. sua Você não aliança precisa ser e que anunciado, você não obedecem tem que marcar aos seus agenda, mandamentos. você não tem um Deus que Ó está Senhor ocupado demais Deus, para te ouvir. cumpre a tua promessa Tudo aquilo que e você perdoa procurar, os meus buscar, pecados, pedir, ele está porque são pronto para te ouvir. muitos. Aqueles que O Salmo temem o Senhor 24, ele aprenderão nos com Ele o ensina sobre a caminho que soberania devem de seguir. Deus, a importância Eles da pureza, sempre a terão glória sucesso a e a busca por terra ele, prometida a será alegria dos da seus vinda do filhos. Senhor, O Senhor que a conduz com terra amor e e tudo que nela se fidelidade a contém todos pertence que ao Senhor. cumprem a sua aliança e Alguém tem obedecem alguma a seus experiência para falar preceitos. sobre o Salmo 24? Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, Vamos pois colocar o estou Salmo sendo 47, perseguido então, e não Mayara, por tenho favor. proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa. Gente, eu tava falando aqui, Salmo 20. Salmo, peraí, qual que é agora? É o 47. 47. 47. Batam palmas de alegria todos os povos. Louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai
subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono, Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Eu fico impressionada quando você ouve que Deus está subindo ao trono. Você consegue imaginar o momento em que Jesus sobe aos céus e as trombetas estão tocando e os anjos estão comemorando e existe uma festa no céu maravilhosa porque ele venceu a morte, ele venceu sobre todas as coisas. Ele cumpriu com todos os planos que foram ali desenhados, planejados mesmo, né? Nos céus, planos que Deus fez para poder resgatar o povo, para poder restituir, restaurar o homem e trazê-lo de volta para si. Então você imagina, a gente sempre fala da crucificação como algo que foi terrível para Jesus. Mas esse preço pago, ele tem um propósito desde a fundação, desde o princípio. Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, não tem como se esconder dele, a gente não tem como fazer algo que ele não saiba. Ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares, né? E isso é impressionante, impactante para a gente. Então, você consegue mensurar como foi a chegada de Cristo ao trono, sendo devolvido ao trono dele, de onde ele sempre pertenceu, vitorioso, glorioso, majestoso. O Salmo 47, ele fala que Deus, ele é um rei que governa sobre todas as nações. Em todos os lugares, ele deve ser exaltado. O tempo todo, ele precisa e deve ser exaltado. Ele é um salmo profético que exalta a soberania de Deus e convida a todos nós a adorá-lo. Os significados que eu encontrei do Salmo 47 são esses: que Deus, ele é o rei de toda a terra e não devemos temer. Ele reina sobre as nações. Deus, ele é vitorioso nas batalhas e nada pode detê-lo. Ele é vitorioso na sua batalha, na sua preocupação, na sua angústia, na sua dúvida. Ele é vitorioso. Coloque-o à frente da sua batalha e nada vai te atingir. Deus, ele é adorado pelo seu povo. Porque quem aqui, depois de ter vencido uma batalha, depois de ter voltado com a sua vitória para casa, com os seus despojos, não é capaz de adorar esse Deus e reconhecer que ele é? Deus, ele reinará sempre sobre a terra. Ele criou o ser humano com um infinito cuidado, né? E formou em divina semelhança. O amor dele é tão imensurável que ele nos fez a sua imagem e semelhança para nos dizer: olha, eu trago você para o que é mais próximo de mim, para que você se sinta parecido comigo e se sinta capaz de vencer, de dar continuidade para essa vida que eu te dei. E Jesus, quando ele veio como homem, ele veio também para dizer para mim e para você: eu consegui, eu venci o mundo. E você também pode. Eu passei por aflições e passei por dores, você também pode.
Eu passei por chacota, por pessoas me ignorando, eu passei por pessoas me menosprezando. Você também pode. E ele diz o tempo todo pra gente, segura em mim, aguentem comigo. Eu tô aqui, eu sou o seu pastor, nada vai te faltar, eu vou cuidar de você. Me busque. Chega a ser até um compartilhamento de privilégios, não é? Se você estiver com o Senhor, tudo que você precisa é suprido. Então, Deus conhece as atitudes e os pensamentos do nosso coração. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Mas Ele não vai se mover até que você busque a Ele e peça ajuda. Ele é um Deus respeitoso. Ele é um Deus que Ele entende os nossos limites. Mas Ele também espera que nós estejamos diante dele para pedir aquilo que nós precisamos. E como vocês sabem, respostas que Deus pode dar para as nossas orações são 3. Sim, eu vou fazer, porque é bom para você, porque eu desejo isso para você, eu tenho planos para você sobre isso. A outra resposta é não vou fazer, porque não é bom para você. Você vai se dar mal. Isso é prejudicial. E não é isso que eu tenho para você. Não são esses os planos que eu tenho para você. E a outra resposta é espere. Espere, porque Ele tem o tempo certo para todas as coisas. O esperar não significa também que chegará o sim no final. O espere pode ser que naquele momento não seja um tempo oportuno para você compreender se o que você está pedindo é bom para você ou ainda não é. Percebem? As pessoas têm essa resposta do espere, significa não é o momento agora, mas vai dar. Não. Às vezes você pede por algo e a demora para acontecer, e quando chega um tempo lá na frente, você pode olhar para trás e dizer, meu Deus, eu pedi isso, não chegou no tempo certo e agora eu vejo que realmente não era bom para mim. Agora eu vejo que os planos mudaram, que as circunstâncias mudaram, que a situação é outra. Que bom que não deu certo naquela época, porque hoje eu vejo quantas coisas aconteceram e tudo aquilo que o Senhor providenciou. De todo modo, entendam que a resposta dele é sempre boa, perfeita e agradável. De todo modo, o sim, o não e o espere é para o nosso bem. Amém? Maiara, se você puder colocar o 68, por favor. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença e, cheios de alegria, cantam hinos. Cantem em louvor a Deus. Cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele
terão de morar numa terra deserta. Oh Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com tua bondade, cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem e muitas mulheres levaram esta notícia: os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Por que é que no dia da batalha, alguns soldados ficaram no curral das ovelhas? Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali, no Monte Salmão. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com os seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar para que vocês se banhem no sangue deles. E os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Oh Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente e os músicos atrás. No meio estão as moças tocando tamborins. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vêm os líderes de Judá com seu grupo. E em seguida, os líderes de Zebulon e de Naftali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviães. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalhe os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus.
Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações. Cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel. A sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, né? O louvor a Deus é uma coisa que movimenta a nossa alma. Você certamente tem experiências de quando começa a louvar o Senhor, ou orar e declarar a soberania, o poder, a graça, a bondade, a misericórdia, você percebe que a sua alma vai se enchendo, ela vai sendo completa. Então, quando a tristeza vem, a preocupação, a angústia, é difícil a gente entrar assim rapidamente na presença de Deus com palavras de louvor e adoração. Nesses momentos de angústia e dor, a gente entra com voz de choro, com voz de lamento, porque a gente está desesperado para buscar ajuda, para encontrar a salvação, encontrar a solução. E certamente Deus está pronto para nos ouvir sempre. Mas se você experimentar na hora do pânico, na hora da preocupação, entrar na presença do Senhor, exaltando e louvando o nome dEle, declarando quem Ele é para você, imediatamente a sua alma, ela se coloca numa posição de entendimento, de calmaria, porque ela reconhece que acima de todas as coisas, dos problemas, das aflições, existe um Deus que está cuidando de tudo, que tem sido o amparo, que tem sido a forja, a ferramenta, que tem sido suprimento rápido, abundante. Então, fica um desafio para a gente aí. Em meio às aflições, ou ao medo, ou à incerteza, sempre comece o seu contato com Deus, a sua busca a Ele, dizendo quem Ele é. Porque quando você reconhece quem Deus é, você percebe que Ele é aquele que tem você nas mãos. Porque você já disse isso a Ele, que você pertence a Ele. E se você pertence a esse Deus, não existe absolutamente nada que possa diminuir a sua filiação. Não existe palavra ou sentença ou situação na sua vida que possam dizer para você, você está sozinha, você não tem salvação, não existe cura para isso, não tem remédio, não existe solução. Não, porque a sua alma está tão cheia de Deus, reconhecendo quem Ele é, que o resto parece bem ínfimo, sabe? Parece bem pequeno. E é claro que você pode sim dizer para Ele tudo aquilo que você está passando, sentindo, a sua angústia, a sua preocupação, e até também o seu motivo de alegria da sua vitória. Porque Ele tem prazer em te ouvir. Salmo 40, versículo 1 diz que eu clamei ao Senhor e Ele se inclinou, Ele inclinou o ouvido dele para me ouvir. Veja como você é especial para Ele, como Ele te faz especial, ao ponto dele parar tudo o que Ele está fazendo para se inclinar e te ouvir. Vamos fazer então um resumo do Salmo 68. Ele celebra a liderança vitoriosa do Senhor sobre Israel desde a época do Êxodo até os dias do salmista. Então,
desde aqueles acontecimentos ali, foi um resumão, né? Foi passando pela cabeça dele as coisas que aconteceram ao longo daquele tempo, até aquele dia, e ele se lembrou, né, dessa celebração, dessa vitória, de todas as vitórias que o Senhor proveu ali. O Salmo ele descreve com pequenos detalhes a jornada de Israel pelo deserto, a conquista de Canaã, a fuga dos reis hostis e o estabelecimento final de Jerusalém como um centro religioso da nação. Jerusalém era um lugar, é até hoje, respeitadíssimo. Os povos se moviam para aquele lugar para adorar o Senhor. Muitas coisas aconteciam ali, eu fico imaginando coisas sobrenaturais que aconteceram naquele lugar. Até que hoje, pessoas que relatam que foram até Jerusalém sempre descrevem o lugar como algo indescritível com relação ao sentimento e às emoções e às sensações que ela tem ali. Meu sonho é conhecer Jerusalém. Daqui a pouco a gente vai estar lá, mas eu queria hoje poder pisar lá e dizer, meu Deus, foi aqui que as coisas aconteceram, foi tudo, passou tudo por aqui. Esse é o ponto de encontro, não é? E será que nós podemos dizer hoje que, Senhor, quando eu for te buscar hoje, em oração, na nossa conversa do dia a dia, enquanto eu estiver caminhando ou trabalhando, ou indo para o trabalho, eu posso dizer isso para o Senhor. Senhor, eu tenho um encontro contigo hoje em Jerusalém. Jerusalém do meu coração, da minha mente, do meu entendimento. Deus, ele nos salva e nos livra. Deus, ele dá a palavra. Ele leva cativo o cativeiro. Ele nos livra da morte. Ele é tremendo nos seus santuários. Deus, ele é o Rei Supremo. Deus julga os violentos e cobiçosos. Deus protege aqueles que confiam nele. Amém? Foram 4 salmos diferentes, mas em todos eles a gente percebe a necessidade de reconhecermos quem Deus é, de glorificarmos o nome dele, de falar das suas maravilhas, das coisas que ele fez, das provisões, dos livramentos, da cura, da necessidade que nós temos de estar na presença dele o tempo todo. Os salmos são companheiros diários da gente. Então, se você precisa de uma resposta rápida, vá para Salmos. Vá para Provérbios, né? Provérbios nos ensina muito. Num livro apenas de Provérbios, você é capaz de ser ministrado e também ser direcionado naquilo que você precisa fazer ou aprender, de ser moldado. O Salmo não é diferente. O Salmo, ele nos molda para algo que Deus espera de nós, seja para confiar nele, para obedecer a ele. Amém? Se alguém precisar falar alguma coisa, quiser comentar aqui uma experiência, ou o que Deus falou contigo, por favor, fique à vontade. Bem, pessoal, o tempo passou rápido, né? Já são 6h42, é isso? 6h41. Se ninguém tem nenhum comentário, nós podemos encerrar então o estudo de hoje. E fica aqui uma palavra de Deus, né, para as nossas vidas, para que nós, durante todo o dia, possamos refletir nesse estudo de hoje e pedir para Deus falar, deixar Ele conduzir aí os nossos corações, e o desejo é que Ele venha realmente encontrar você em qualquer situação que você se encontre, e Ele possa acalentar o seu coração, que Ele possa, através desse sol maravilhoso,
dizer para você, olha, o sol mais uma vez apareceu porque eu estou contigo, né? A luz do sol, o brilho do sol, reflete o brilho do Senhor. Então, sintam-se amados, sintam-se cuidados, protegidos e guardados. Amém? Vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso e bendito. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor é quem vence as batalhas. O Senhor é quem provê tudo aquilo que precisamos todos os dias. Nós somos gratos, Senhor, pela sua misericórdia que nos alcançou nessa manhã, que renovou sobre as nossas vidas a tua graça sobre nós. Obrigada, Senhor, por não nos abandonar. Obrigada por falar conosco o tempo todo, por usar a tua palavra escrita, a tua palavra em áudio, a tua palavra citada através da boca de outras pessoas. Obrigada, Senhor, pelas orações levantadas em nosso favor. Obrigada, Senhor, porque em toda situação o Senhor tem se mostrado fiel, verdadeiro. Uma coisa eu te peço, Senhor, nos capacite para esse dia. Nos mostre, Senhor, como devemos andar nas nossas decisões e pensamentos, nas nossas obrigações. Que o teu nome seja exaltado, que o Senhor seja reconhecido como provedor, como fiel, como aquele que se coloca diante da batalha por nós. O Senhor é o escudo e a fortaleza. O Senhor é aquele que nos dá prazer e alegria, que nos cobre com as tuas asas e nos livra do mal. Que nesse dia, Senhor, possamos reconhecer mais uma vez como somos dependentes de Ti, como necessitamos e precisamos do Seu abraço, do Seu acalento, da Sua provisão. Que absolutamente nada nos falte nesse dia, Senhor. A começar pela sabedoria nas tomadas de decisões. A começar, Senhor, pelos pensamentos direcionados que vêm do Teu trono. Que possamos ter palavras que saiam da nossa boca, Senhor, como palavras de bênção, palavras, Senhor, direcionadas às pessoas como orientações, que saia da nossa boca, Senhor, todo o desejo de abençoar pessoas, e que toda a intenção de desespero, angústia, de falta de discernimento, de amargura, sejam completamente extintos, banidos do nosso coração e da nossa mente, e que possamos dar lugar à Tua palavra que é viva, soberana e verdadeira. Seja, Senhor, na nossa língua, o Teu desejo e a Tua palavra de amor. Em nome de Jesus, nós entregamos esse dia e tudo aquilo que vamos fazer hoje, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas, Senhor. Que cada um tenha a sua porção hoje, diária, da Tua presença, da Tua provisão e da alegria que sai do Teu trono, Senhor. Que possamos beber dessa água viva para não sentirmos sede de absolutamente nada. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela salvação. Obrigada pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigada por nos lavar continuamente e nos transformar pelo molde que o Senhor tem formado em nós. Que sejamos a sua imagem e a sua semelhança em todos os lugares onde colocarmos os nossos pés. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Claudinha. Obrigada pela palavra. Foi assim, um refresh mesmo nas nossas almas. Eu vejo que os salmos, eles sempre traz isso, né, para nós. Então, eu desejo um dia muito abençoado para todos nós aí. Um beijo no coração. Ô, Clau, só antes da gente encerrar, eu estava aqui lembrando aqui, as crianças estão aqui, hoje está meio agitada a coisa aqui.
Eu lembro que você comentou uma vez, eu não sei se todos estavam aqui, me confirma se é realmente o Salmo 23, mas eu lembro que você comentou de fazer uma oração, né? A gente vai vendo, Senhor, meu pastor, nada me faltará. E aí a gente orar em cima disso. É esse salmo, não é? Eu lembro que você comentou uma vez, e eu fiz, e foi uma experiência tão legal. Se você puder compartilhar, porque às vezes, no dia que você comentou, talvez alguns não estavam aqui. E seria até uma experiência legal para fazer hoje. Foi muito especial quando eu fiz. Bacana, Mayara. Obrigada por ter lembrado disso. Eu me lembrei também disso quando eu estava fazendo o estudo. E aí eu pensei na hora, não vou falar porque eu já falei no grupo, mas olha só, né? Pode ter realmente alguém que não tenha conhecido. O Salmo 23 é um desafio para que você ore 30 minutos. Ele contém 10 versículos. Então, você vai colocar um cronômetro e vai orar, você vai ler o primeiro versículo. E você vai marcar 3 minutos no seu relógio. E durante 3 minutos você vai orar aquele versículo. Então, você vai abrir um leque ali de oportunidades e possibilidades para usar tudo aquilo que o versículo tem para você. Então, um exemplo. Quando eu recebi esse desafio, eu falei, Deus, mas como é que eu vou orar 3 minutos um versículo tão pequeno? Então, fala comigo, porque eu quero entender esse propósito. E aí eu comecei a declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar alegria, saúde, oportunidade, não vai me faltar trabalho. E você começa a abrir, sabe, a dissertar sobre isso. Então, declarando mesmo tudo aquilo que Deus tem para você e que não vai te faltar. Coloca nesses 3 minutos as suas necessidades, os seus desafios do dia, dizendo para Deus, eu tenho isso hoje, eu sei que isso não vai me faltar, que o Senhor é aquele que vai prover. E aí você deu o tempo dos 3 minutos, você põe novamente o cronômetro e passa para o segundo versículo. Declara o segundo versículo e começa a dissertar novamente sobre ele. Você vai perceber que esse desafio de 30 minutos, na verdade, vai virar um tempo bem maior. Porque o relógio ele vai despertar nos 3 minutos, mas você vai estar tão envolvida naquele versículo da vez que você ainda encontrará coisas para falar sobre ele. Então não se prenda ao relógio. Se bateu o tempo de 3 minutos e você ainda quer continuar naquele versículo, fique à vontade, que a sua oração vai certamente passar de 30 minutos, que foi o meu caso, né? Foi uma experiência maravilhosa e eu percebi quantas coisas Deus tinha para me revelar ali, naquele texto tão maravilhoso, né? Tão lindo. Amém. Muito obrigada, viu, gente? Que Deus abençoe vocês, guarde a cada um, que Ele visite com paz, saúde, segurança, com provisão, sabedoria e entendimento. Amém? Tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, Deus seja louvado. No original, é Ele não me faltará.